Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu rei. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Te exaltamos, te exaltamos,
Nós te exaltamos, Deus, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, te entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Nós entregamos, Senhor, o nosso coração, as nossas vidas nós entregamos ao Senhor. Todos os nossos sonhos, medos, anseios, como diz na tua palavra, que devemos lançar todas as nossas ansiedades aos teus pés. E nós entregamos, ó Pai, nós entregamos a nossa vida como um todo ao Senhor, porque nós cremos e nós confiamos no melhor que o Senhor tem para nós. Ó Deus, eu entrego tudo a ti, tudo a
ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Maravilhoso é estar em tua presença. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Quão formoso és, Senhor. Quão formoso és. Como é bom livremente poder te adorar. Tocar em tuas vestes, Senhor. Obrigada por essa liberdade que nós temos. Obrigada, Jesus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Flávio e nesse momento nós vamos meditar na palavra do Senhor acerca de nossos dízimos e ofertas. Mateus capítulo 23, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, verso 23. Chama-me a atenção esse texto pelo fato dele demonstrar que a atitude de devolver o dízimo ao Senhor, ela vem acompanhada de preceitos. A ausência desses elementos tornam a atitude de levar o dízimo ou trazer o dízimo ao Senhor vazia para Deus. E esses elementos são a justiça, a misericórdia e a fé. Fé para com Deus e a sua palavra. Misericórdia ser exercitada com as pessoas.
e a justiça, que fala das nossas ações, da nossa obediência diante da palavra de Deus, diante das orientações de Deus para a nossa vida. Esses elementos falam do nosso coração, do nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra. Esses elementos demonstram que Deus tem o seu lugar de honra nas nossas vidas, através também da prática de levar ao Senhor dízimos e ofertas. Quanto a estes, você poderá fazê-lo através de depósito bancário, transferência bancária ou utilizando o CNPJ da igreja para fazer um Pix. Deus abençoe mais e mais a sua vida, a sua casa, o seu trabalho e especialmente o seu relacionamento para com Deus. Fique agora com a mensagem da Palavra de Deus ao seu coração com o pastor Fabiano. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Que bom estar mais uma vez aqui, na presença de Deus e na presença dos irmãos. Como eu sempre digo, eu tenho a oportunidade e o privilégio de trazer mais uma vez a palavra de Deus. É com muita gratidão e muita alegria que eu venho essa noite falar a você, falar a toda a igreja, aquilo que Deus me colocou, que eu sempre falo, que Ele colocou no meu coração. Amém? Bom, eu quero compartilhar com você uma palavra, como já disse, que Deus colocou. E peço a você que abra a sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, verso de 15 a 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 15 a 23. A palavra do Senhor diz: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegre-se sempre. Orem continuamente. Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Depois de ler a palavra de Deus, eu quero orar com você. Deus, no nome santo de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra que nós lemos aqui, que ela possa entrar nos nossos corações, ó Deus, e possa ser gravada, e que sempre e no momento oportuno o Senhor possa trazer tudo aquilo que o Senhor já tem falado a cada um de nós. Porque a tua palavra diz que a palavra do Senhor lançada, de forma alguma voltará vazia. E nós pedimos que aonde essa palavra chegar, ela possa frutificar no tempo certo, Deus, e nos corações certos, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Mais uma vez, é o que pedimos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, nós temos acompanhado, sempre eu falo que as pregações nossas agora não devem ser somente de prosperidade. A nossa pregação nesses últimos tempos é de arrependimento. As nossas orações devem ser de conversão de vidas, de salvação de vidas, porque os tempos são maus. Os tempos são maus. E toda vez que nós olhamos para frente, olhamos para o mundo atual, a gente fica assim, perguntando, o que falta acontecer para as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos? No meio de tanto choro, igual está tendo, tanto choro, e tem muita gente ainda que não abriu os olhos para aquilo que Deus está falando. As pessoas nos tempos de hoje estão perdidas, sem saber o que fazer, para onde ir. Eu escolhi esse texto aqui, de 1 Tessalonicenses, onde Paulo, ele abriu a igreja lá em Tessalônica,
ficou pouco tempo lá. E por causa da perseguição que ele estava sofrendo, ele teve que sair. Então ele teve que escrever algumas cartas de instruções aos cristãos que lá ficaram. E ele escreve a Tessalonicenses, a primeira carta a Tessalônica, de instrução para o povo, para que eles possam seguir. Porque ele deixou cristãos lá, firmes, cristãos que creram na palavra do nosso Senhor Jesus, cristãos que queriam realmente fazer a diferença naquela cidade. E ele deixou essas instruções, e que nunca foi tão atual nos dias de hoje. Nunca foi tão atual nos dias de hoje. Precisamos, no meio de tanta dor, como já disse, né? Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e tentar fazer aquilo que Jesus deixou escrito para nós. O que tantos homens de Deus também deixou escrito, inspirados pelo Espírito Santo. E nessa carta aqui, nessa leitura, eu quero conversar com você. Eu sempre gosto de pegar e retirar do texto alguns ensinamentos. Mas eu senti o desejo no coração de ler versículo por versículo e meditar versículo por versículo com você, como Deus fez comigo. Então, o primeiro ensinamento, o primeiro versículo: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Irmãos, é uma coisa que eu tenho pegado muito. A gente vê tantas pessoas aí fora buscando o mal, buscando fazer o mal para outras pessoas. E pior, retribuindo o bem que recebe às vezes com o mal. Mas nós cristãos que não vivemos pela carne, o nosso papel é o contrário. É retribuir sempre o mal com o bem. Amar o nosso inimigo como a nós mesmos. E eu falo que nos dias de hoje está esse grande desafio. Amar a quem nos joga pedra. A quem, às vezes, difama o nosso nome. Amar aquele que quer que a gente se dê mal. Amar aquele que não quer ver o nosso sucesso. Esse é o desafio do nosso como cristão. É fácil, digo isso muito para as pessoas. Não é fácil, não. Seguir Jesus é simples. Mas no decorrer dessa pregação, desse estudo que nós iremos falar aqui, a gente tem que tirar alguns ensinamentos. Nós só vamos conseguir retribuir sempre esse mal com o bem de algumas formas que mais na frente eu irei compartilhar com você. Então, o desafio para você, nesse primeiro versículo, é sempre retribuir as pessoas. Por mais que as pessoas queiram o seu mal, ore por elas. Por mais que as pessoas querem que você caia, orem por elas. Porque a própria palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra os seres humanos, mas sim contra as potestades do ar, contra os demônios. Essa é a nossa luta. E tem muita gente no mundo emprestando a sua boca, emprestando o seu corpo para o demônio. Tem muita gente usando o que Deus deu para ela para servir ao demônio. E em nome de Jesus, o nosso papel é despertar essa pessoa. É mostrar para ela que o Deus que nós servimos é um Deus cuidadoso, um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Mas tem muitas pessoas que não adianta você pregar para ela. Porque o seu testemunho, o viver, o que você prega, falará muito mais alto do que palavras. Porque não adianta você falar que ora pelas pessoas, pelos seus inimigos, mas no seu íntimo você quer que ela se dê mal. Não adianta você orar pelo seu inimigo e torcer no seu íntimo que ela não tenha sucesso. Que Deus possa mandar fogo do céu e possa consumi-la. Não. Essa é a diferença nossa do cristão. De dobrar o joelho e orar por aqueles que nos perseguem. Jesus fez isso.
olha, Senhor, na cruz do Calvário, né? Olha, eles não sabem o que fazem, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo, perdoa eles. E tem muita gente perdida, muitas vezes sendo enganada por demônios falando que está fazendo a coisa correta. Não. Cabe a nós orar. Por isso que a nossa vida é uma batalha diária. Uma batalha em oração diária. Porque só através da oração, da intimidade com Deus, é que nós iremos conseguir passar por esse mundo. A nossa caminhada aqui, ela é curta, não é longa não. A gente pensa que ela é longa, mas não. Ela não é longa, ela é curta. Diante da eternidade, é muito pequena a nossa caminhada aqui. 80, 90, 100 anos, né? Nós temos aí várias pessoas nos dias de hoje com acima de 100 anos. Mas pergunte para essa pessoa, aquelas que estão lúcidas, né? Vamos falar que parece que foi ontem. Por quê? Porque é rápido. 100 anos para nós pode parecer muito tempo, mas diante da eternidade é um piscar de olhos. Então, nesse primeiro versículo aqui, anote aí. Para você anotar mais alguma coisa também sobre retribuição do mal com o bem, em Mateus 7,12 também fala: façam aos outros o que querem que façam a você. O versículo quer dizer isso. Então, se você quer mudar alguém que está ao seu lado, faça para a pessoa aquilo que você gostaria que ela fizesse para você. Retribua. Se ela te dá o mal, retribua o bem. Ah, é assim que você gostaria que eu agisse com você? Então, haja com ela. Retribua. Isso serve para namorados, para casais, para filhos, para pais, para mim, para você. É para usar com todos. Porque as pessoas que estão ao nosso redor também, elas precisam também receber amor, carinho. E nós, às vezes, falhamos também com isso. Então, retribua sempre e faça sempre aos outros aquilo que você quer que faça para você. Romanos 12, 17 e 21, né? Deus fala, a vingança é de Deus. Retribua o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal. Esses versículos vão falar, no finalzinho do capítulo 12 de Romanos, vai falar isso. Deus fala, minha é a vingança, eu retribuirei. Ao invés de você, retribua o mal com o bem. Fazendo isso, ajuntará brasas vivas na cabeça das pessoas que querem o seu mal. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então anote aí na sua Bíblia, esse primeiro versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Com todos. Segundo versículo, alegrem-se sempre. Eu fico perguntando nesse versículo, me alegrar sempre. Nos dias de hoje, né, na minha casa, a gente tem orado todos os dias à noite. Todo dia à noite a gente passa um momentinho lá, 10, 15 minutos, a gente para, lê uma palavra e tem orado pelas pessoas enfermas. E ultimamente nós temos orado muito pelas famílias enlutadas, porque existem muitas famílias que perderam seus entes queridos. Eu já perdi tio, primo, amigos próximos, creio que você também, se não perdeu nenhum parente, glória a Deus por isso, mas já perdeu alguém próximo. Então, diante de tanto choro, de tanta tristeza, como ser alegre? No verso 16, alegre-se sempre. Como se alegrar nos tempos de hoje? No momento que a humanidade, o mundo, passa por tanto sofrimento, tanta morte. E a gente às vezes está tão focado às vezes nessa pandemia, o Covid, e nós esquecemos que tem outras pessoas doentes, pessoas sofrendo de outras doenças, pessoas que têm outros problemas, que estão chorando por outras coisas. E como se alegrar em tempos difíceis?
Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu tenho orado muito, porque para se alegrar em tempos difíceis, somente pela graça de Deus. Não tem outro caminho, se não for pela graça de Deus. Se alegrar como Paulo, ele fala, preso, sendo açoitado, e ele sempre falava, tudo posso naquele que me fortalece, né? E ele sempre caminhava, sempre falava que nada poderia afastar ele do amor de Deus, que tudo tudo era para Deus, a alegria dele estava no Senhor. Preso cantava, preso pregava a palavra para as pessoas que maltratavam ele, retribuindo o mal com o bem. Você pode falar assim, mas era o apóstolo Paulo. Não. O mesmo Espírito de Deus que agia na vida dele, ele pode agir na minha e na sua. A mesma força que Deus dava a ele para ele suportar todas as perseguições, o que ele sofreu, esse mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito Santo que agia sobre a vida dele, ele pode agir na tua vida e na minha vida. Mas o que diferencia, o que às vezes o Espírito Santo não age na nossa vida, porque nós não damos espaço para ele agir. Ou melhor, não temos fé, não acreditamos. Não acreditamos que nas angústias, nas adversidades, a gente pode ter alegria. Mas a alegria neste mundo é passageira. Eu conversei com algumas pessoas essa semana passada, não me lembro, que tem pessoas querendo ter a felicidade plena aqui nessa terra. E vou te dizer para você, nós não teremos felicidade plena nessa terra. Nós teremos nessa terra momentos felizes. Por exemplo, momento no dia que você casou, no dia que você aceitou a Cristo, no dia que você se batizou, no dia que nasceu os seus filhos. Momentos felizes que ficam marcados na nossa memória. Felicidade plena, alegria plena, nós só teremos no céu. Somente quando estivermos na glória com Jesus. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que nos alegrarmos em Cristo Jesus. Verso 17. Ore continuamente. Queridos, para termos essa visão de retribuir mal com bem, se alegrar nos momentos difíceis, é somente pela graça, como eu já falei. E na oração. Porque eu digo para vocês, o momento mais próximo que eu chego de Deus é quando eu me dedico na oração. A oração é o falar com Deus. Não é repetir várias vezes as mesmas palavras, mas sim é o sentar e falar com Deus. É o conversar com Deus. Não é somente levantar, poderoso Deus, imaculado, grandioso. Deus quer que a gente converse com Ele. Ele sabe que nós temos que nós respeitamos Ele. Ele sabe que o nosso coração está sedento por Ele. E eu falo sempre, o momento mais próximo que a gente chega de Deus é quando nós dedicamos em oração. Que nós pegamos um tempo, escolhemos um tempo, lemos a palavra de Deus, oramos. Nesse momento, muitas vezes, eu garanto para você que cada um de vocês aí em casa já teve um momento que em oração Deus começou a agir na sua vida. Você começou a ouvir a voz de Deus. Deus te deu entendimento. Deus mostrou para você o que Ele quer. Quando a gente não tem um momento de oração, quando a gente não dedica momentos em orações, como que eu vou ter intimidade com Deus? Como que Ele vai falar comigo? Em Efésios 6,18 fala, orem no Espírito em todas as ocasiões.
Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverar em oração. Tem muita coisa, irmãos, que a gente ora, pede, apresenta, a gente pede cura, pede livramento, a gente apresenta as pessoas. E o nosso erro quando ora é pensa que a oração, Deus vai responder lá jato. Sim, Ele pode. Às vezes você acaba de orar e Deus já responde. Mas tem as orações que você ora. Eu conheço pessoas que pedem a Deus por vários anos a libertação de algumas pessoas. E já se passaram 20 anos e as pessoas estão lá. Qual que é o tempo de Deus? Eu não sei. Mas o que a palavra me diz é para mim perseverar. Eu não sei o que você está passando. Quanto tempo você tem orado já? Não sei. Mas a palavra que eu te dou nessa noite é: persevere. Não desista. Eu sei que tem hora que a gente dá aquela fraquejada. Deus, eu oro tanto e o Senhor não me responde. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. A resposta da oração é dele, não é minha, não é sua. O tempo é dele. A resposta vai ser dele, no tempo que ele quiser. Ele é soberano. Eu sei. Mas eu oro há tanto tempo e Deus não responde. Às vezes Deus até respondeu e você não quer a resposta de Deus, né? Porque eu sempre falo que Deus tem 3 respostas: o sim, o não e o aguarde. Às vezes já recebeu o não de Deus, vocês insistem ainda, né? Para algumas situações. Eu falo que para a salvação de pessoas, que a gente ora, apresenta as pessoas para a salvação, que a gente tem várias pessoas, tem parentes, amigos, que a gente quer que aceite a Cristo, que se arrependa, que seja salvo. A gente vai orar por pessoas 20 anos, 30 anos. E lá na frente, às vezes você vai até esquecer que você orou um dia pela salvação daquela pessoa. Ou está orando ali sem cessar. O momento vai chegar. Quando? Só Deus para te falar. Só Deus. Mas a oração é o caminho que nós cristãos tem para chegar diante de Deus. É quando Ele te ouve. É quando Ele espera a sua oração, a minha oração. Não desista. Não desista. Não desista de orar pela pessoa que te quer seu mal. Não desista de orar pela pessoa que não é alegre. Ore por essas pessoas. Orem por aquelas que te querem o mal, que estão presas nas suas cadeias espirituais. Orem para aquelas pessoas que não conseguem enxergar quão maravilhosa é a graça de Deus, a qual te alcançou. Ore para essa pessoa para que ela possa experimentar e se alegrar em Jesus. Ore por elas. Não desista. Às vezes a gente fala assim: não, esse aí não tem mais salvação. Esqueça, não tem mais como orar para essas pessoas. Esquece elas. Esqueça não. Persevere. Ore. Ore por cada uma delas. Verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, dá graça em todas as circunstâncias. É outro versículo que eu parei, meditei. Como dar graça num leito de hospital? Como dar graça no momento que eu perco uma pessoa tão querida? Como dar graça na perda de um filho, de um pai, de uma esposa? Como dar graça doente? Mas é aí que se revela a graça maravilhosa de Deus. É quando a gente menos espera. É quando a gente menos está esperando. É nessas ocasiões que a graça de Deus nos revela. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem
seus pedidos a Deus com uma ação de graça. Todas as circunstâncias. Não importa o momento. Não importa o momento. Deem graça. Para analisar. Eu sempre faço esse exercício. Naqueles momentos que a gente pega e fica às vezes assim meio cabeça baixa, né? Que a gente olha, oh Deus, tá difícil. Comece a refletir no que Deus já fez para você. Comece a repensar, busque na sua memória todas as vitórias que Deus deu a você. Em todos os seus momentos de angústias que você passou. Comece a fazer essa reflexão. O que Deus fez na sua vida? Quando você estava desempregado e Deus te sustentou, mesmo sem ter salário, Deus te sustentou. Quando você estava enfermo, que às vezes não tinha dinheiro para remédio, e Deus foi lá, te sustentou. Quando não tinha um carro, nem uma bicicleta para andar, e você às vezes ia trabalhar debaixo de sol, chuva, e mesmo assim Deus sustentou. Hoje você tem carro, tem moto. Ou mesmo que não tenha, que você não chegou ainda, não conseguiu ter, mas em nome de Jesus vai conseguir. Comece a refletir naqueles momentos de angústias no passado que você viveu. E comece a glorificar o nome de Deus agora. Comece a dar graça agora. Porque eu tenho certeza que você já passou por muitos momentos difíceis e Deus te deu vitória. Comece a analisar. Quando você não dá graça, você começa a cometer um pecado. O pecado da murmuração. E é um pecado que Deus abomina. Todos vocês conhecem. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto por causa de murmuração. Porque quando a gente não vê a graça de Deus, quando a gente não dá graça em tudo, a gente começa a murmurar. Nós esquecemos das coisas grandiosas que Deus fez e começa a reclamar do momento. O povo de Israel foi assim. Eles viram o mar se abrir, eles atravessarem o mar na terra seca, no meio das águas. Eles viram o mar se fechar sobre o exército de Faraó. Eles viram Deus mandar um maná. Eles viram brotar água da rocha. Eles viram a terra se abrir e engolir as pessoas que estavam contra Moisés e Arão. Eles viram tudo isso. Tudo isso eles viram. E lá no final da caminhada, quando Moisés manda os espias, vão 12, 10 voltam reclamando. E 2 fala, se Deus falou que é nossa, basta nós entrarmos e tomar posse. Nós vamos lutar e vamos, porque Deus já falou que é nossa. O restante preferiu murmurar. Ao invés de olhar para o passado e ver todas as coisas que Deus fez na vida. Durante aquele tanto de tempo que eles andaram no deserto, Deus abençoando a vida deles. Deus colocando uma nuvem durante o dia para cobrir o sol, uma noite uma coluna de fogo para aquecer. E mesmo assim, eles esqueciam do que Deus fazia. Eles estavam na presença de Deus dia e noite. Deus guardando a vida deles dia e noite. E ao invés de dar graça por tudo aquilo, eles reclamaram. E isso acontece na vida do crente de hoje em dia. Ele esquece rapidamente daquilo que Deus fez no decorrer da vida. No decorrer dos seus 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Olhe para o seu passado e veja de onde Deus te tirou. Busque na sua memória o que Deus já fez por você. Busque na memória os livramentos que você já teve. Eu tenho várias coisas. E sempre que eu me sinto assim meio para baixo, eu começo a lembrar das coisas que Deus fez na minha vida. Os milagres que Ele mandou sobre a minha família, sobre mim. As provações que foram vencidas. Queridos, nós temos um Deus cuidadoso e muito misericordioso. Você e eu
você e eu, não daria conta de ouvir todas as murmurações que Deus ouve de nós todos os dias. Nós não daríamos conta. Imagine se Deus pegasse para cada murmuração nossa e desse um castigo, mandasse uma prova. Mas é tão rico em misericórdia que não faz isso. Então, dê em graça. Não sei qual é o seu problema hoje. Não sei. Deus sabe. Não murmure. Não reclame. Porque você já é um milagre de Deus. Eu e você somos um milagre de Deus. O simples fato de estarmos aqui já é um milagre de Deus. Caminhando nessa pandemia já é um milagre de Deus. Olha o cuidado. Aqueles que tiveram Covid e foram salvos, glória a Deus. E aqueles que não tiveram, estão aí. É um milagre. Já é um cuidado de Deus sobre a sua vida. Você ter tido e você não ter tido ainda. Quem já teve, Deus já salvou. Quem não teve, Deus está cuidando. Dê em graça. Dê em graça em tudo. Dê em graça. Não murmure. Não reclame. Agradeça o que você tem. Agradeça em suas orações o que Deus já fez na sua vida. Lembre. Aqui eu quero juntar 3 versículos. O 19, o 20 e o 21. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. O verso 19, não apaguem o espírito. Irmãos, tudo anteriormente aqui, que eu disse, o alegrar, o dar graça, o orar, o retribuir o mal com o bem, se eu não sou vivo em espírito, se eu não tenho o Espírito Santo em mim agindo, de nada vai adiantar. Porque tem muito cristão apagando o Espírito Santo que foi derramado sobre a vida dele. Tem muito cristão apagando aquilo que Deus já fez. Quantos milagres Deus já fez na sua vida, como eu já disse anteriormente? O profetizar, o orar em línguas. Queridos, se você apagou o Espírito Santo, eu vou te dar um conselho. Volte. Veja onde caiu. Volte lá atrás. Se arrependa. Conserte. E comece de novo. Hoje, estava conversando com uns amigos nossos em casa, falando sobre a questão do arrependimento, pessoas que se arrependem na ânsia da morte, né? Outros que eram cristãos, saíram e voltou, e eu citei a parábola do filho pródigo, né? Ele andava ali, antecipou a sua fortuna e saiu pelo mundo. Gastou todo o dinheiro que ele tinha, né, com mulheres, com farra, e se viu trabalhando, cuidando de porcos. E se viu que ele queria comer a comida dos porcos e não podia comer. Aí ele pensa, nossa, lá os empregados do meu pai comem melhor do que esses porcos, né? Por que eu estou fazendo aqui? Aí ele falou, pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Ali se arrepende e volta para a casa do pai dele. De longe, o pai vê e corre encontrar ele. E ele fala, pai, pequei contra Deus, pequei contra ti, me perdoe. E o pai pega, abraça ele. Mesmo assim, Deus é conosco. Se você, em um devido momento da sua vida, se desviou dos caminhos do Senhor, agora é o momento de você retornar. Deus é a figura do pai do filho pródigo. Ele está lá com os braços abertos, esperando você voltar para a casa do pai. Não apague o Espírito Santo de Deus que brilha em você. E você que tem o Espírito Santo de Deus e está pensando a andar pelo mundo, calma, não vá. Porque nem todos
irão ter a oportunidade de se arrepender e voltar para a casa do Pai. Cuidado. Cuidado. Esse mundo está acabando. O mundo que nós vivemos hoje, ele está acabando. As coisas desse mundo estão passando. O atual, o presente, é muito pouco diante da eternidade que você e eu temos pela frente. Nenhum prazer nessa terra, grave isso, pode se comparar pela glória que Deus tem reservado para cada um dos que vão morar no céu. Cuidado, não troque o seu lugar no céu por aqui, por prazeres momentâneos. Eles passam. O presente nosso, a nossa vida é muito pequena. Falei isso no começo da pregação. É muito pequena diante da eternidade que nós temos com Deus. É muito pequena. Não apague o Espírito Santo de Deus. Não apague. Toda a minha vida depende do Espírito Santo de Deus. Não tratem com desprezo as profecias. Para ilustrar isso aqui, acho que todo mundo viu no WhatsApp, né, que esses dois versículos aqui a gente vai juntar num só, né? Que um determinado, acho que pastor, falava que dia 30 de março, para 31 de março, quem estivesse na rua, ou estivesse em casa, se não tivesse ungido os batentes da casa, ia passar um anjo do Senhor e ia matar. Pessoas iam morrer em casa, iam morrer nas ruas, dentro de supermercados. Meu filho, eu não tinha visto, meu filho que mostrou para mim. E perguntou para mim, pai, o que você acha disso? Eu falei, meu filho, o que eu acho é o seguinte. A minha vida com Deus vale muito. Eu procuro, e todo cristão deve procurar, seguir uma vida irrepreensível. Erramos, nos arrependemos, pedimos perdão, e Deus conhece o coração de cada um de nós. E profecia dessa magnitude, né, que fala que vai morrer pessoas, várias pessoas em vários lugares, quando ela é revelada uma profecia desse tamanho, ela não é dada apenas a uma pessoa. Ela é bem falada, difundida. Cabe a nós levar diante de Deus e perguntar. E vem o verso 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. A gente nunca pode falar que aquela pessoa, aquele pastor, não sei se era pastor, estava dando profetada. Queridos, eu falo nos dias de hoje, tem muitas pessoas que começam a orar, aí pensam que está sendo compelido ali pelo Espírito Santo, mas é mais emoção que o próprio Espírito Santo de Deus. E começam, por ingenuidade às vezes, começam a profetizar coisas que não vêm de Deus. Por isso que no verso 21 fala, põe à prova todas as coisas e fique o que é bom. Eu já tive várias profecias, pessoas me falaram assim, vai fazer isso na sua vida, assim, assim, assim. E eu simplesmente falo, se é de Deus, irá se cumprir. Pronto. Porque a palavra de Deus, quando ela vem de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. Quando vem de Deus. Agora, também eu não posso falar assim, não vem de Deus isso, e virar as costas. Não. Põe à prova. Agora, eu só vou pôr à prova também se eu tiver intimidade com Deus. Porque o Espírito Santo vai falar comigo. E quando põe à prova, vá, ore. A palavra de Deus fala com você, ela fala comigo. Ela fala com você, fala comigo. Põe à prova, procure em Deus. Não é porque você é cristão que você não pode ser enganado por falsos espíritos. Você pode ser enganado. Eu posso ser enganado. Mas se o Espírito Santo do Senhor estiver aceso como fogo em mim, eu tenho certeza
que vai ser mais difícil. Eu tenho certeza que você não será enganado. Não será enganado. Não será enganado. 1 Coríntios 22, 10. Há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espírito, há outro variedade de línguas e ainda há outros interpretação de línguas. Queridos, eu digo o seguinte, que nos dias de hoje, o dom que deve ser mais buscado nos dias de hoje é o discernimento de espíritos. Porque tem muitos falsos mestres por aí, uns usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, e outros por ingenuidade, sim. Pessoas ingênuas, como eu disse já. Mas tem muitos usando a palavra de Deus como falsos mestres. Então você tem que ter um dom de discernimento de espíritos. Se aquilo que estão te falando realmente vem de Deus. Porque os dias são maus. Tem muitos espíritos imundos enganando o povo. Tem muitas pessoas sendo enganadas, seguindo falsos deuses, falsos mestres. E o que tem mais nos dias de hoje são pessoas, falsos mestres. E o pior de tudo, muita gente seguindo essas pessoas. Por quê? Porque não conhece as Escrituras, porque não tem um Espírito Santo do Senhor como fogo dentro do coração. Então, queridos, peça a Deus discernimento de espírito, discernimento da palavra de Deus. Não deixe o Espírito do Santo do Senhor se apagar em ti. Alimente ele todos os dias, em oração, em súplicas, em intimidade, em leitura da palavra de Deus. É assim que a gente vai alimentar o nosso espírito. É procurando as coisas de Deus. Não é procurando as coisas do mundo. Não é procurando as coisas do mundo. Verso 22. Afaste-se de toda forma de mal. Tudo. Afaste-se do mal. Eu tenho visto muito crente brincando com o pecado. Namorando ali, flertando com o pecado. Não, eu sou crente, isso não me abala não. Cuidado. Não brinque. Se afaste do mal. O diabo anda ao redor, rugindo como leão, esperando a quem tragar. Não dê lugar. Não brinque. Não brinque. Davi, no Salmo 119, no verso 104 e 128, ele diz, no 104, ganha entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Ele ganha entendimento por meio dos preceitos do Senhor. Ele segue a palavra de Deus. No mesmo capítulo, no verso 28, ele já muda. Por isso considero justos os teus preceitos e odeio todo o caminho de falsidade ou do mal. Então, no primeiro 104, ele fala, ganha entendimento através dos seus preceitos. No 128, ele já muda. Considero justos os seus preceitos. Porque ele medita na palavra de Deus. E assim deve ser eu e você. Meditando na palavra de Deus, nós nos apartaremos do mal. Nos afastaremos. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz na maldade. Eu sempre falo para todo mundo que nós, seres humanos, não precisamos nos esforçar para fazermos a maldade. Não precisa. Não precisa. Agora, eu tenho que estar em comunhão com Deus para me afastar de todo o mal. Para concluir, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Deus da paz. Somente Ele
para dar a paz e te santificar. Não tem como você se santificar sozinho. E não tem como você ter uma paz somente nesse mundo. A paz em Cristo é a que excede todo entendimento. Essa paz que somente Jesus pode dar a você e a mim, vem do alto. E aqui nós estamos experimentando um pouquinho dessa paz. Certo? A paz verdadeira está na glória com Deus. Somente lá nós vamos ter uma paz plena, uma felicidade plena, onde não vai ter mais tristeza, nem choro, nem dor, nem doença, nem nada. Somente lá. Então, queridos, eu quero fechar essa pregação com você, dizendo que aqui nessa terra nós temos muitas lutas. E não é fácil retribuir o mal com o bem, não é fácil se alegrar sempre, não é fácil dar graça em todas as circunstâncias, não é fácil. Não é fácil manter o Espírito aceso, o Espírito Santo do Senhor aceso em nós. Não é fácil a gente provar as profecias que vira e mexe estão dando. Não é fácil. Mas se torna fácil quando eu caminho mais e mais com Deus. Porque a paz vem dele. A santificação vem dele. Eu tenho que ter o coração completamente aberto. E cada dia nós somos experimentados a subir um nível. Eu, quando me converti, em 2006, não sou a mesma pessoa de 2021, como cristão e como pessoa também. Porque Deus vem me capacitando a cada vez, a cada ano. Cada aprovação que nós passamos, você, eu, nós tiramos algum ensinamento de Deus. E isso nos faz ficar mais casca grossa, nos faz ficar mais confiantes em Deus. Não é em você, tá? Em Deus. E como eu disse aqui, se você está com a cabeça baixa, não está acreditando mais nas promessas de Deus sobre a sua vida, relembre aquilo que Deus já fez. Relembre. Porque a paz somente Ele pode dar. A santificação somente Ele pode dar. Para vermos Deus, nós temos que buscar a santidade. Porque sem santidade será impossível se chegar a Deus. Então a oração minha para você e para mim, para todos nós, é que busque a paz no Senhor. Busque a santificação nele. Eu sei que nesse mundo que nós vivemos agora, nunca foi tão importante buscar a paz em Cristo. E a paz, como eu já disse também, é na vida futura. Lá nós iremos desfrutar plenamente daquilo que Deus já preparou. Amém? Minha oração é que durante essa semana você tenha uma semana de reflexão, uma semana que você possa realmente relembrar tudo que nós falamos aqui e que você busque em Deus as respostas para a sua vida. E não desista de orar. Não desista. Não desista. Eu peço a você que não desista. Nós estamos aqui para te ajudar. E principalmente Deus está lá em cima para te ajudar. Procure pessoas para te ajudar. Se está muito difícil a carga. Não carregue sozinho. O próprio Jesus falou, né? Deixe seu fardo e pega o meu. Procure ajuda. Nos procure, se assim for a sua vontade. Procure a Deus. Ele vai te dar paz. Ele vai ministrar o seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. E uma ótima semana. Amém.